noite, seja bem-vindo a mais um Telenotícias, edição de sábado, dia 21 do mês de maio do ano 22. Vamos olhar para aquilo que marca a atualidade nacional e internacional e olhando para o que acontece no solo pátrio, se diz, já não será qualquer indivíduo a ser punido por publicar informação classificada sobre o terrorismo, mas sim o funcionário ou agente do Estado que deve proteger esta mesma informação. A inovação foi anunciada pelo presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, Antônio Bowen, durante a discussão na especialidade da Lei nº 5/2018, de 2 de agosto, que estabelece o regime jurídico específico aplicável à prevenção, repressão e combate ao terrorismo e ações conexas aos atos e organizações terroristas. Apresentando o parecer na primeira comissão da Assembleia da República, Bowen afirmou que o polêmico artigo 19, agora artigo 20, que criminalizava a divulgação de informação classificada e disseminação de alertas sobre possíveis ataques terroristas, ganhou uma nova redação, passando a punir servidores públicos que vazam a informação classificada e aqueles que supostamente propalam boatos. Assim, segundo Bowen, o artigo 20 determina, no número 1, que aquele que, por dever legal, tiver custódia ou sendo funcionário ou agente do Estado, aceder a informação classificada por qualquer meio divulgado no âmbito de presente lei é punido por uma pena de 12 a 16 anos. Significa isto que a nova redação penaliza apenas os funcionários e agentes do Estado que vazarem informação classificada relacionada com o terrorismo e não qualquer indivíduo, tal como previa a redação anterior. Aquele que, por qualquer meio, divulgar informação classificada no âmbito da presente lei é punido com a pena de prisão de 12 a 16 anos. Dizia o número 1 do polêmico artigo 19. Já o número 2 do mesmo artigo, que até a sua aprovação na passada quarta-feira, penalizava a divulgação de qualquer informação relativa à possibilidade de ocorrência de um ataque terrorista, ganhou o seguinte texto: aquele que, sendo moçambicano, estrangeiro ou apatriada, residindo ou encontrando-se em Moçambique, fizer ou reproduzir publicamente afirmações relativas a atos terroristas que sabem ser falsas ou grosseiramente deformadas com a intenção de criar polêmica, distúrbio, insegurança, desordem pública, é punido com pena de 2 a 8 anos de prisão. A anterior redação dizia o seguinte: aquele que intencionalmente difundir informações segundo a qual um ato terrorista foi ou é sustentável por ser cometido, sabendo que a informação é falsa, é punido com uma pena de 8 a 12 anos. As remodelações resultam de críticas feitas pela opinião pública. A primeira crítica veio do MISA Moçambique, que denunciou o risco de a nova lei coatar as liberdades de expressão e de imprensa. Para a organização, o artigo 19 constituía um enorme retrocesso aos ganhos alcançados com a aprovação da Lei nº 34/2014, de 31 de dezembro, Lei do Direito à Informação, e do respectivo regulamento. Mesma opinião foi expressa pelas bancadas parlamentares da RENAM e MDM durante o debate da proposta na generalidade. As duas bancadas parlamentares defendiam também que o número 2 do artigo 19, hoje artigo 20, era inconstitucional. Fiscal de transporte público de passageiros na rota Zimpeto-Boquiço-Mucatine nega a existência de encurtamento de rotas e subornos para quem quer apanhar o chapa. No entanto, atira a responsabilidade aos passageiros pela irregularidade naquela rota. O problema de encurtamento apresentado por alguns passageiros da rota Zimpeto-Boquiço-Mucatine, que noticiamos na quarta-feira passada, foi refutada pelo fiscal de transporte público responsável por esta rota. Isto não constitui uma verdade, porque o que tem acontecido na nossa terminal aqui no Zimpeto é que os carros que pertencem à rota Boquiço-Mucatine, Zimpeto-Mucatine, são poucos carros e as pessoas têm ficado muito tempo, mais filas longas na pista, à espera dos menos carros. Os carros que estavam aqui a trabalhar há dias atrás, avariaram por causa da situação da estrada, as últimas chuvas que lá caíram, danificaram e os carros
não tem aquela assistência de vida, porque as avarias são constantes. Então, o fluxo das pessoas faz com que elas se revoltem e chega um momento onde que elas próprias já não querem cumprir com as fichas. De uma certa forma, acabam elicitando os próprios fiscais. Mas a gente, tomando em consideração a nossa profissionalidade, a gente não deixamos fácil acontecer isso, mas um e outras rotas, às vezes tem acontecido isso, então a pessoa por ver acaba interpretando mal, diz não, aquela gente estão a ser licitados, enquanto não, elas mesmo é que procuram maneiras de como saírem daquela demora que estavam na bicha e não é fácil assim combater o indivíduo nessas circunstâncias. Então, Mas há muitos carros na vossa rota? nós temos por aí 6 a 7 carros, mas por cada avaria são autocarros grandes, mas por cada avaria às vezes trabalhamos com 3, 2, 5. Então é o que está a dificultar mais a situação na rota. Transporte no Zimpeto ainda é um problema para muita gente. A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação insta os jovens a distanciarem-se de práticas criminosas. Verónica Macamo falava neste sábado, no segundo dia do Congresso da OJM, na província de Maputo. O envolvimento de jovens em atividades criminais tem tido terreno nos últimos dias em Moçambique. Entre os vários motivos, a falta de oportunidade no mercado de trabalho é apontada como um fator de destaque, já que leva muitos jovens a tentar uma vida melhor. Mas, para a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, nada justifica o crime. Daí que insta os jovens a deixarem este caminho. Afaste-se do crime, afaste-se das drogas, afaste-se de maus caminhos para a vossa felicidade. Tudo que é mau conduz-nos a maus caminhos. E tudo que nos leva a maus caminhos tem como futuro um futuro triste, sombrio, sofrido. Então, para a sua própria felicidade, eles devem abandonar o crime. Eles são a melhor parte de nós. Portanto, são o melhor tesouro que nós temos. E nós queremos que eles sejam felizes. Portanto, a nossa ambição é que eles sejam felizes. Mas para serem felizes, devem abandonar aquilo que não é bom. Macamo não deu apenas um puxão de orelha à juventude desencaminhada, mas também parabenizou os que optam por boas práticas. Os jovens atuais não são diferentes dos jovens de ontem. Sabe o que é engraçado? Quando eu era criança, os meus pais diziam, esses jovens de hoje, não é? Eu também dizia e digo, esses jovens, mas efetivamente, o jovem tem uma característica. A característica do jovem é que ele diz o que ele acha que tanto pensa, mas também fala dos seus sonhos. O mais importante, muitas vezes, é mostrar a ele que quando está errado, mas quando está bem, estimulá-lo para fazer cada vez melhor. E os nossos jovens têm sido, de facto, 4x4 para a Frelimo, têm sido 4x4 para o país. Precisamos de continuar a carinhar, precisamos de continuar, portanto, a encorajar para poderem fazer mais e melhor pelo país. O assunto era sobre a juventude, mas aproveitamos a ocasião para perguntar à ministra sobre os 2.500 moçambicanos refugiados no Malawi que padecem de fome. Verónica Macamo prometeu pronunciar-se oportunamente. A Organização Internacional para as Migrações, IOM, diz-se preocupada com a vulnerabilidade de cerca de 700 pessoas afetadas pelo ciclone Gombe em março no norte do país, pedindo apoio de ajudas internacionais. Os efeitos dos ciclones estão a agravar as necessidades já existentes, uma vez que os serviços e recursos foram subcarregados pelas necessidades de mais de 784 mil deslocados no norte de Moçambique devido à insegurança na província nortenha de Cabo Delgado, referiu a nota distribuída pela Organização Internacional de Migração. Segundo nota, desde março, pelo menos 9.500 pessoas afetadas por Gombe foram apoiadas em várias áreas, com um destaque para a distribuição de tendas para abrigos e material de construção de novas residências. Mas a situação continua complexa. A situação humanitária em Moçambique continua complexa e enfrenta necessidades sobrepostas das populações afetadas pelos conflitos, bem como as afetadas pelos desastres naturais, disse Bonde, chefe da comissão em Moçambique, citada no documento.
As chuvas torrenciais e os ventos fortes provocados pelo ciclone Gombe causaram 63 mortes e afetaram 736 mil pessoas, com destruição de inúmeras infraestruturas, de acordo com dado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, INGD moçambicano. O país enfrenta anualmente várias tempestades durante a época ciclónica chuvosa, que decorre entre outubro e maio. No âmbito de responsabilidade social, o município de Beira ofereceu cadeiras de rodas a pessoas deficientes. Foi na manhã desta sexta-feira que o Conselho Municipal da Beira, através da Variação da Saúde, ofereceu 2 cadeiras de roda para os munícipes portadores de deficiência residentes no bairro da Munhava e Esturo. Na ocasião, Aurélia Zacaria, diretora da Saúde do município da Beira, disse que o gesto enquadra-se. Essa iniciativa, como Conselho Municipal, temos a área social. Então, a área social tem o dever de ajudar essas pessoas vulneráveis, porque são pessoas que não têm condições, não têm onde socorrer. Então, o Conselho Municipal, com esta área social, então nós temos feito esse trabalho para ajudar as pessoas. Hoje nós entregamos 2 cadeiras de roda, uma na Munhava Matope, outra aqui no Esturo. Por seu turno, os beneficiários louvaram a iniciativa da idilidade. Estou feliz por me dar essa carinha, porque pedi, o Conselho Municipal cumpriu uma promessa que ele me prometeu. Assim, me deu essa carinha. Estou muito feliz. Estou pedindo obrigado ao Conselho Municipal. Bom, como pai, é satisfação, né? Meu filho vai ter uma carinha de outra, mesmo em termos da vida, vai ter que mudar, né? Porque era sempre andarmos com ele nas mãos. Todavia, importa referir que a idilidade garantiu que vai dar continuidade ao apoio às pessoas portadoras de deficiência em vários âmbitos sociais. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Ainda na zona centro do país, no âmbito da inclusão social, 3 portadores de deficiência partiram de Chimoio à cidade da Beira de carinha de roda. Dizia que ainda na cidade da Beira, ou melhor, ainda no centro do país, 3 deficientes portadores de deficiência física saíram da cidade de Chimoio à Beira de cadeira de rodas. 3 moradores da cidade de Chimoio, por sinal portador de deficiência, partiram da cidade de Chimoio para a cidade da Beira com carinha de roda que perfazem no total 200 km no âmbito da inclusão social daqueles na sociedade. A chegada das 3 pessoas portadoras de deficiência foram recebidas pelo gestor do município da Beira, Albano Caris, onde interagiu com os mesmos. Mas vocês mostraram que apesar de serem portadores de deficiência, vocês podem fazer uma coisa que alguém que tem todos os órgãos completos não consegue fazer. Muita força, Deus continua a vos abençoar, estamos juntos. Também Deus continua. Muito obrigado. Ao andar, ao comer, ao dormir, nos teus planos, eu acredito que, Senhor Presidente, você não dorme. Não dorme para o bem-estar deste município. Obrigado, não dorme. Obrigado, Deus que continua a lhe dar visão diferentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Este município vai avançar através de si e com os outros colegas. A chave da vida é entendimento. O ambiente ser saudável. Muito bem. Não, muito obrigado. Continuem a rezar por nós. Daqui vocês vão para onde? Vamos para Chimoio. Agora? Sim. Manda os meus cumprimentos para o meu homólogo, o presidente Ferreira. Basta dizer que já estava com o Albano. Ele já conhece. Já estávamos juntos lá. Ok. Está em dia, Obrigado. Dito Chapo, em entrevista à nossa equipe de reportagem da FTV, um dos portadores de deficiência que partiu de carinha de roda da cidade de Chimoio para a Beira, frisou em que consistia o percurso. Uma excursão usando triciclo como meio de deslocação econômica. Isto é levar avante a pessoa com deficiência na área de desporto. Quer dizer eu,
Aquele que é deficiente não cruza as mãos, procura fazer algo, ingressa-se numa associação. Aquele que tem filho deficiente não lhe tranca dentro de casa, deixa ele fazer qualquer coisa. Aquele que tem marido ou mulher deficiente, não discrimine, não despreze, porque Deus tem uma outra visão a dar a este tipo de pessoa. Importa referir que neste ano é pela primeira vez que pessoas portadoras de deficiência partem da cidade de Chimoio para a cidade da Beira. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Ajuda a inclusão social nas zonas centro do país. E é com esta nota que vamos a uma pequena pausa, mas voltamos dentro de instantes para dar continuidade ao Telenotícias. Acompanhe o estado de tempo e voltamos já. Na região sul do país, Maputo vai contar com uma máxima de 23, mínima de 17, Xai-Xai 25, 19 de mínima e Inhambane com 28 de máxima e mínima de 19. Na região centro do país, Beira contará com máxima de 30 graus, mínima de 22, Chimoio 27, 17 de mínima, Tete, como sempre, mais quente com 33 graus de máxima, mínima de 21, Quilimane contará com 32 de máxima, 21 de mínima. Na região norte do país, Nampula vai contar com 29 de máxima, 17 de mínima, Pemba 27, 22 de mínima e Lixinga com 24 de máxima e 14 de mínima. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya davulosi, shikwepu kuno kumbaja. Timbongolo ni tuhumu timjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do Telenotícias e vamos continuar a ver aquilo que marca a atualidade internacional. E a pandemia da Covid-19 provocou cerca de 14,9 milhões de mortes no mundo em 2020 e 2021, mas 9,5 milhões de óbitos do que os números oficiais registados no igual período, estima a Organização Mundial da Saúde, OMS. As estimativas da Organização Mundial da Saúde sobre a mortalidade e excesso mostram que o número real de mortes associadamente diretas ou indiretas à pandemia da Covid-19 entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 foi de aproximadamente 14,9 milhões em todo o mundo, avança um relatório sobre a estatística global de saúde. De acordo com as projeções da organização, a pandemia teria provocado, assim, mais de 9,4
milhões de mortes do que as 5,4 milhões registradas inicialmente durante os 2 primeiros anos. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, registraram-se 4,5 milhões de mortes em excesso em todo o mundo, enquanto os restantes 10,4 milhões de mortes em excesso ocorreram em 2021, adiantam os dados da OMS. Segundo o documento, a Covid-19 afetou desproporcionalmente as populações vulneráveis, incluindo as economias desfavoráveis, os idosos, as pessoas com condições de saúde fragilizada e não vacinadas. A OMS avança que, no início de 2022, existiam doses de vacinas suficientes para proteger os adultos e adolescentes do mundo, com uma vacinação de 3 doses contra a SARS-CoV-2. Mas, até 25 de abril do ano em curso, apenas 12% da população dos países de baixo rendimento tinham vacinação primária completa. Nesses países, apenas 3 em cada 10 profissionais de saúde têm totalmente vacinas contra a Covid-19, até abril. Muito abaixo da média global de 80%, e somente 25% das pessoas com mais de 60 anos já tinham sido vacinadas completamente em África. A OMS alerta ainda que a desigualdade em saúde continua a reivindicar um preço desproporcionado na vida e na saúde em contexto de recursos mais baixos, já que tanto a esperança de vida como a ALE foram pelo menos 10 anos mais baixas nos países de baixo rendimento em relação aos países mais desenvolvidos. A Rússia e o Mali negociaram nesta sexta-feira o fornecimento de armas, trigo, petróleo e fertilizantes durante a visita do estadista Diop àquele país asiático, ou melhor, europeu. Prestamos atenção especial aos aspectos práticos da organização do fornecimento de trigo, fertilizantes, minerais e petróleo da Rússia, disse numa conferência de imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Na ocasião, enfatizou que tais suplementos são extremamente necessários para os malianos devido ao que chamou de sanções ocidentais ilegítimas. Diop, que já tinha visitado Moscou no final do ano passado, garantiu que regressa ao seu país confiante na existência de um plano concreto para o fornecimento destes produtos básicos por parte da Rússia. Lavrov também destacou que durante a reunião com o seu homólogo maliano houve uma boa dinâmica em assuntos militares e técnicos militares e confirmou que a Rússia está empenhada em contribuir para a normalização da situação no Mali, nomeadamente através de melhorias de capacidades do exército maliano. O governo russo aproveitou para criticar os vestígios da mentalidade colonial que alguns membros da União Europeia, em particular a França, tentam impedir Moscou de cooperar com alguns países africanos. Diop acusou as forças ocidentais de apoiar vários golpes africanos, razão pela qual, a 15 de maio do ano presente, o governo de Mali anunciou a sua retirada de todos os órgãos de coligação antiterroristas G5 Sahel. Em 3 de maio, Bamako denunciou o Tratado de Cooperação no setor de defesa, que assinou com Paris em 2014, optando pela Rússia. A Rússia declarou vitória em Mariupol após semanas de intensos combates e os últimos combates ucranianos fizeram muitas vítimas. No entanto, Moscovo garante ter ganho a cidade. Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os últimos soldados ucranianos no complexo de Azovstal já haviam recebido autorização para abandonar o local. Informações sugerem que as forças russas estariam a recuar na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, próximo à fronteira com a Rússia. Nos últimos ataques, um míssil teria atingido um centro cultural ucraniano, ferindo pelo menos 7 pessoas. O presidente ucraniano quer que a Rússia seja responsabilizada financeiramente pela destruição. Apelamos aos nossos países parceiros para reconhecerem legalmente que a Rússia deve ser responsabilizada financeiramente pelos crimes que cometeu. Isto é importante não só no contexto desta guerra travada pela Rússia, mas também no contexto de quaisquer outras agressões, quer seja russa ou de qualquer outro agressor. O mal merece uma resposta punição, declarou Volodymyr Zelensky.
Na região oriental da Ucrânia, as forças russas reclamam o avanço no sentido de controle total de Lugansk. O governo ucraniano adianta que as forças russas já controlaram 90% da região. O ataque israelita com mísseis perto de Damasco causou 4 mortes e 3 feridos. Adiantou, assim se diz, esta sexta-feira a agência informativa SENA daquele país. Realizou agressões que matou 3 pessoas e causou alguns danos materiais, referiu a fonte. Os mísseis foram disparados desde as colinas de Golã, anexada por Israel, acrescentou. O correspondente da agência noticiosa France Press, AFP, em Damasco, relata ter ouvido explosões na capital. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os 3 mortos são oficiais e os outros feridos são soldados que ocupavam a defesa aérea. O incêndio deflagrou perto do aeroporto de Damasco, onde foram vistas ambulâncias a dirigir-se para o local, explicou ainda a SENA. Em 13 de maio, um ataque semelhante matou soldados e a 27 de abril, um outro matou 100. Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos contra o país vizinho, visando posições do exército sírio, forças iranianas e libanesas. Israel raramente comenta os seus ataques contra a Síria, mas diz que não permitirá com que o Irã expanda sua influência na Síria. O conflito na Síria resultou até agora em quase 610 mil mortes e uma grande crise humanitária. Desencadeada em março de 2011 pela expansão, as manifestações pró-democracia, a guerra na Síria tornou-se mais complexa ao longo dos anos, com o envolvimento de potências regionais e internacionais e as ascensões de extremistas islâmicos. Apesar da derrota, o Estado Islâmico tem conseguido perpetrar alguns ataques mortais através de células adormecidas, principalmente em áreas em que o governo sírio não conseguiu controlar. Os preparativos das partidas da Seleção Nacional, que já vão arrancar na próxima semana, implicarão o adiamento da 4ª jornada do Moçambola 2022, que devia ter lugar nos dias 27 e 28 do mês em curso. O fato surge na sequência de um pedido submetido pela Federação Moçambicana de Futebol, posteriormente encaminhado à Liga Moçambicana de Futebol para dar lugar aos trabalhos de preparação da Seleção Nacional. Os Mambas vão realizar 2 jogos referentes à primeira e segunda jornada de qualificação ao CAN Costa de Marfim 2023 em Joanesburgo e em Cotonou com as suas congêneres de Ruanda e Benin nos dias 2 e 8 de junho de 2022, respectivamente. O selecionador nacional Chiquinho Conde pretende ter à sua inteira disposição os 35 jogadores pré-convocados para preparar com todo afinco esses 2 jogos de arranque da etapa de qualificação, sendo que a 24 de maio os Mambas vão realizar um jogo amigável em Eswatini, embate que terá lugar no complexo desportivo da Black Bulls em Tchumene. Convido-lhe agora a acompanhar o câmbio. O dólar está a compra a 63 meticais e 20 centavos e a venda a 64 meticais e 46 centavos. O rand está a compra hoje a 3 meticais e 99 centavos e a venda a 4 meticais e 7 centavos. O euro está a compra a 66 meticais e 78 centavos e a venda a 68 meticais e 11 centavos. O Libra sai hoje a compra a 78 meticais e 82 centavos e a venda a 80 meticais e 39 centavos. É com o câmbio que colocamos o ponto final a esta edição do Telenotícias, hoje, sábado, dia 21 de 5 do ano 22. Votos de uma boa noite e tomar este momento também para parabenizar as pugilistas nacionais pelo sucesso.